Vamos começar agora, dentro da geografia do Brasil, a entender um pouquinho mais a respeito do quadro natural brasileiro. Nós vamos começar a entender agora um pouquinho aí sobre climatologia do Brasil, vegetações do Brasil, relevo, enfim, o chamado quadro natural brasileiro, aquilo que de mais importante pode ser cobrado no seu Enem. E vamos começar justamente com a climatologia do Brasil. Nossa, professor, climatologia é um negócio muito chato. Não é não, climatologia é um negócio muito bacana. Você vai entender aí os climas e o funcionamento do clima brasileiro, beleza? Então vem comigo, bora lá. Dá uma olhada aqui o que eu quero que você entenda. Meu querido aluno, minha querida aluna, preste bastante atenção. Para que você entenda climatologia do Brasil, para que você entenda climas do Brasil, é necessário que você, em primeiro lugar, entenda a atuação das massas de ar brasileiras. Por quê? Em última análise, são as massas de ar que definem os climas do Brasil. E quando você entende isso, fica muito mais fácil para você, beleza? Vem comigo aqui que eu vou te explicar como funciona isso. Quando eu falo de massas de ar, o que é isso, professor? Preste atenção. Quando nós falamos de clima, o clima se dá por fenômenos que acontecem na atmosfera, a esfera do ar, que nós estamos aqui nela, respirando tão brilhantemente. Massas de ar, portanto, são porções da atmosfera, são pedaços da atmosfera. Então, quando eu falar em massas de ar, pense em pedaços, entre aspas, porções da atmosfera. Tá, pequenos pedaços da atmosfera, é isso, professor? É, pequenas porções da atmosfera. Mas essas porções, elas carregam consigo as características dos locais onde elas foram formadas. Como assim? Olha só, tem 3 características que toda massa de ar possui. A massa de ar vai ter características de temperatura, as massas de ar vão ter características de umidade e as massas de ar vão ter características de pressão. Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Se uma massa de ar se forma em um local quente, então, por onde quer que essa massa de ar se desloque, ela vai ser quente. Onde ela chegar, ela vai conseguir aumentar a temperatura do local onde ela está, entendeu? Por exemplo, se a massa de ar for fria, se ela se formar sobre um local frio, onde quer que ela se desloque, ela vai levar consigo a característica de ser uma massa de ar fria e, portanto, vai baixar a temperatura dos locais onde ela estiver passando. Quando eu falo da umidade, eu posso ter uma massa de ar que seja úmida e uma massa de ar que seja seca. Se ela se forma num lugar úmido, por onde quer que ela se desloque, ela leva consigo umidade e faz aumentar os níveis pluviométricos dos locais por onde ela passa. Se ela for uma massa de ar seca, por onde quer que ela passe, ela também vai interferir na questão das precipitações, fazendo com que elas diminuam, certo? E quando eu falo de pressão, eu falo sobre massas de ar que caracterizam-se por ter alta pressão ou baixa pressão, certo? É assim que nós temos que entender as massas de ar. Agora, como que isso ajuda a definir o clima? Olha só que interessante. Quando eu olho para o Brasil, eu reparo que o Brasil tem 5 massas de ar importantes. A MEC, a MEA, a MTC e a MTA. Essas massas, essas 5 massas de ar, elas aparecem tanto no verão quanto no inverno brasileiro. Vocês vão diferenciar comigo daqui a pouquinho como e onde elas atuam. Como é que elas aparecem, professor? Como assim? Elas se deslocam. E aí existe o sentido do deslocamento dessas massas de ar. Por exemplo, qual é o sentido de deslocamento das massas de ar? Sempre você tem que entender que existe um deslocamento fixo. Como assim? Como eu disse para você agora há pouco, as massas de ar podem ser de alta pressão ou de baixa pressão. Quando é que a massa de ar tem alta pressão? Quando ela é uma massa de ar fria. Como assim fria? Quando ela, em comparação com outra massa de ar, ela está numa temperatura menor.
Por quê? Porque se ela, em comparação a outra massa de ar, está numa temperatura menor, ela é mais densa. Isso significa que o movimento sempre vai ser da alta pressão para de baixa pressão. Como assim? Olha aqui para mim. Imagina você que eu tenho uma massa de ar aqui que está a temperatura de 20 graus Celsius. E uma outra massa de ar aqui que está a uma temperatura de 10 graus Celsius. O que está acontecendo? Essa massa de ar aqui, que está a 10 graus Celsius, está mais fria do que essa que está a 20. Essa que está a 20, por estar mais leve, ela vai ascender na atmosfera, ela vai se deslocar por ser mais leve para cima. Aqui vai ficar um vácuo? Não, a massa de ar fria vem e toma o lugar. Por isso que o sentido de movimentação das massas de ar é sempre da mais fria, de alta pressão, para aquela mais quente, de baixa pressão. O Brasil vai ter 5 massas de ar importantes. A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. Que características que você tem que saber dessas massas de ar? As que estão sendo mostradas para você aqui no quadro. A massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Portanto, por onde quer que ela passe dentro do território nacional, ela vai aumentar a temperatura e aumentar a pluviosidade, o índice de chuvas. A massa equatorial atlântica também é quente e úmida, que significa a mesma coisa. Por onde quer que ela passe, ela vai aumentar as temperaturas médias e aumentar os índices pluviométricos, os índices de chuva. A massa tropical continental, ela é quente e seca, significando dizer que por onde quer que ela passe, ela vai aumentar as temperaturas, mas diminuir os índices pluviométricos. E, finalmente, talvez a mais importante delas, para que você entenda a dinâmica climática brasileira, a massa tropical atlântica, que é quente e úmida e acaba influenciando aí todo o litoral do Brasil. Essas massas que vocês estão vendo aqui não são 5, perceberam? São apenas 4. Essas massas atuam no verão e também atuam no inverno, mas elas são massas que são interessantíssimas para definir o clima no Brasil. A quinta massa de ar do Brasil é essa daqui. Opa, volta lá, Dogão. Volta lá. Aí, mais uma para frente. A quinta massa de ar brasileira é a chamada massa polar atlântica, que é fria e úmida. E essa massa, ela é extremamente importante porque ela é a única massa que não aparece no verão, mas aparece única e exclusivamente no inverno brasileiro. As pessoas costumam chamar, quando essa massa polar atlântica vem para o Brasil, as pessoas costumam chamar de frente fria, chegou uma frente fria. Na realidade, chegou a massa polar atlântica, que diferente de todas as outras que vocês viram, ela é fria e úmida e provoca 3 fenômenos importantes. Provoca chuvas frontais no litoral nordestino, provoca o fenômeno da geada no sul do país e provoca o fenômeno da friagem na Amazônia. Meu jovem aluno, minha jovem aluna, meu jovem, para você entender melhor como funciona isso, eu vou mostrar para você aqui na nossa lousa como que essas massas estão distribuídas no Brasil e vou apresentar em mais detalhes para vocês o funcionamento delas. Então, Dogão, vem comigo que eu vou ali para a lousa mostrar para eles como funciona essa massa, estas massas de ar. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Aqui você tem um desenho que esboça, certo, o território brasileiro. E eu marquei aqui para você como é que funciona, tá, as massas que eu acabei de apresentar para você, as massas de ar do Brasil. Repara aqui, ó, eu tenho aqui a MEC, a massa equatorial continental. Aqui eu tenho a MEA, a massa equatorial atlântica. Eu tenho aqui a MTC,
a massa tropical continental, e tenho aqui a MTA, massa tropical atlântica. Como eu mostrei para vocês, essas 4 massas de ar, elas funcionam o ano todo no Brasil, não só no inverno. Aquela que aparece única e exclusivamente no inverno é essa daqui, a massa polar atlântica. Vamos revisar? Eu quero que você entenda bem isso. Essas massas de ar, elas causam interferência, ou melhor, elas acabam definindo o clima no Brasil. Repare uma coisa, a massa equatorial continental, que você está vendo aqui, ela se forma na região norte do Brasil, percebeu? E o que é que nós temos aqui da região norte do Brasil? Aqui nós estamos exatamente sob a floresta amazônica, perfeito? É aqui que está a floresta amazônica. Como é que essa massa equatorial continental se forma? Ela se forma a partir dos processos de evapotranspiração da floresta amazônica, aquele processo de liberação de vapor de água a partir dos estômatos das folhas latifoliadas, a maioria delas, da floresta amazônica. Portanto, conforme você viu anteriormente, a massa equatorial continental, ela é quente. Por que ela é quente? Ela está na região norte do Brasil, muito próxima à linha do Equador. Justamente por isso ela recebe o nome de massa equatorial continental, por estar dentro do continente e próxima à linha do Equador. Essa região próxima à linha do Equador é a região de maiores temperaturas na Terra, é a região mais quente da Terra, está justamente no centro da zona intertropical climática do mundo. Portanto, essa massa é quente. E ela é úmida justamente por estar sendo formada pelo processo de evapotranspiração da floresta amazônica. Percebe? Existe uma lógica nisso. Dentre as atuações da MEC, aquela que eu quero destacar para você é essa aqui, ó. Tá vendo a flechinha verde que eu mandei aqui para você? Essa flechinha está mostrando para você um deslocamento da massa equatorial continental extremamente importante. E que deslocamento seria esse, Fred? É o deslocamento que nós chamamos de rios voadores. Como assim, professor? Esta massa equatorial continental acaba se deslocando para a região centro-sul, ou, se você preferir, a região sudeste do Brasil, levando com ela as características de onde ela foi formada. Lembra que nós acabamos de dizer que as massas de ar carregam consigo as características de onde elas foram formadas? Que características a MEC tem? Ela é quente e úmida, então ela leva o aumento de temperatura e muita chuva, muita umidade para essa região do Brasil, o sudeste, o centro-sul do Brasil, fazendo chover bastante, principalmente em períodos de verão. Se não fossem, segundo alguns estudiosos, os rios voadores que vêm da massa equatorial continental até essa região teria problemas com falta d'água, como nós pudemos observar em anos recentes aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, estado de Minas e algumas outras regiões. Então lembre-se, é interessante você entender que a massa equatorial continental quente e úmida tem muita influência nas precipitações na região sudeste e centro-sul do país, através dos rios voadores. Aqui você tem a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica, vamos lá no raciocínio, ela também é quente. Por que quente? Porque está também próxima à linha do Equador. Portanto, numa região do planeta muito quente. Por que úmida, professor? Aqui a questão da umidade não se dá pela presença da floresta amazônica, mas sim, muito mais fácil, pela presença do Oceano Atlântico. Por isso ela é uma massa quente e úmida. Aqui nós temos a massa tropical continental. Percebeu? Mudamos de latitude, já não estamos mais em latitudes equatoriais, estamos em latitudes tropicais, ok? Próxima aí a 23 graus e 27 minutos sul, no nosso caso aqui do Brasil. Olha que interessante, a massa tropical continental, ela tem um detalhe para você. Ela vai ser a única massa seca que atua no território brasileiro.
ela se forma aqui fora do Brasil, ali próxima à região do Paraguai, e ela acaba levando consigo características de aumento de temperatura e diminuição dos índices de chuva por onde ela atua. Então lembre-se, massa tropical continental, ela é quente e seca. Aqui nós temos a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, ela é uma massa quente, porque está em latitudes tropicais, que também são latitudes quentes, ainda está dentro da zona térmica intertropical, porém ela é uma massa úmida, justamente por se formar sob o Oceano Atlântico também. Essa massa tropical atlântica, ela acaba fazendo com que o litoral brasileiro, a costa brasileira, seja muito chuvosa, justamente por estar atuando nessa região ou nessas regiões litorâneas. Aqui embaixo, você percebe a MPA, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é uma massa, como nós vimos, fria e úmida. Vamos entender melhor. Quando eu falo que ela é uma massa fria e úmida, ela é fria por quê, professor? Porque ela foi formada nos polos da Terra, ou melhor, no polo sul da Terra, na região Antártida. Quando ela vem, ela carrega consigo a questão das baixas temperaturas, portanto é uma massa fria. Por passar sob oceanos e também o Oceano Atlântico, aqui nessa região, ela é úmida. Então ela carrega consigo o aumento, a diminuição das temperaturas, tá? E o aumento da pluviosidade. Eu disse a vocês, ali nos nossos slides, que essa massa polar atlântica, ela acaba tendo 3 fundamentais fenômenos para você entender. E eu estou representando esses fenômenos com essas flechinhas que vocês estão vendo aqui. A flechinha aqui de número 1, a flechinha aqui de número 2 e essa aqui de número 3, que chega até a região norte, próxima a MEC. O que eu disse para vocês agora há pouco, de forma rápida, que nós vamos aprofundar agora? A massa polar atlântica, às vezes chamada de frente fria, quando elas vêm ao Brasil, quando ela atua no Brasil no inverno, ela provoca esses 3 fenômenos. E que fenômenos são esses? Preste atenção. O primeiro é esse aqui, ó. São as chuvas de inverno no litoral brasileiro, sobretudo aqui, ó, próximo ao litoral nordestino. Por quê? No inverno, a massa tropical atlântica não deixa de atuar. No inverno, a massa tropical atlântica continua atuando. E ela se encontra com a massa polar atlântica. Só que essa massa é fria e esta massa é quente. Quando elas se encontram, vai acontecer aqui um encontro de massas de ar quente e fria, vai haver chuvas frontais no litoral brasileiro, sobretudo aqui próximo ao litoral nordestino, onde elas acabam se encontrando a maioria das vezes. Então, o primeiro fenômeno que a massa polar atlântica causa quando chega ao Brasil é o fenômeno das chuvas litorâneas por conta do encontro desta massa polar com a massa tropical atlântica. O segundo fenômeno que a massa polar atlântica vai causar no Brasil é o fenômeno da geada ou das geadas no sul do país, conforme essa flecha indica para você, percebeu? O fenômeno das geadas no sul do país é a queda brusca de temperatura que você tem nessas regiões sul, estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, quando chega a massa polar atlântica. É um fenômeno muito interessante e prejudicial para a agricultura, porque quando atua essa massa polar atlântica fazendo a temperatura cair bruscamente, algumas plantações queimam. Como assim queimam, professor? Elas se perdem pela baixa temperatura. Você tem perda de lavouras importantes por conta do fenômeno das geadas. E o último fenômeno que ela pode causar, é raro acontecer, mas pode acontecer, é o que está sendo demonstrado por essa flecha aqui mais longa. Reparem que essa flecha mostra massa polar atlântica acaba atuando na região norte quando ela vem com muita intensidade. Para que esse fenômeno da friagem, aqui é o fenômeno da friagem. Quando esse fenômeno da friagem ocorre, é porque a massa polar atlântica veio com muita força para o território brasileiro
e ela acaba fazendo com que as temperaturas na região norte, próximas aí à floresta amazônica, caiam bruscamente. Imagina você cair a temperatura na Amazônia pela chegada de uma massa fria lá do sul do país. Tem que vir com muita intensidade. É um fenômeno raro de acontecer, mas pode acontecer. Beleza? Percebeu aqui como é que são as dinâmicas das massas de ar do Brasil? Então vamos voltar lá para o nosso estúdio. Vem comigo. Então tá aqui, ó. Era exatamente isso que eu queria mostrar para você. Queria mostrar que a massa polar atlântica fria e úmida provoca ali as chuvas frontais no litoral brasileiro, sobretudo nordestino, o fenômeno da geada no sul do país e também o fenômeno da friagem na Amazônia. Esse é o começo do nosso estudo de climatologia, quando você entende a dinâmica das massas de ar no Brasil. A gente volta já com o próximo módulo.